caso da Marta, por exemplo, andei divulgando bastante este momento, Rafaela, então pode ser que entrem aí algumas pessoas conhecidas nossas de mais tempo, como é o caso da Marta, né? Estão conosco a Helena Maria Lúcia, também está conosco a Nájila, que é uma das pessoas que temos mais engajadas no nosso trabalho voluntário, vou falar um pouco sobre isso, já que você adiantou. A Nájila vai nos ajudar com os slides, tá bem, Rafaela? Então, ela vai compartilhar a tela daqui a pouco. Mas, antes de mais nada, então, eu sou proprietária da Torre de Babel Idiomas e Culturas, a Maria Lúcia é a nossa coordenadora, e, como alguns já sabem, enfim, somos, e a Rafaela já mencionou, autoras de diversos materiais para o ensino de português e língua estrangeira. Não estamos aqui para falar dos materiais, embora durante a conversa pode ser que surjam. Eu só quero falar de um, mas é mais por causa do número, né? Nós temos um material que se chama Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, que é um material, só para vocês terem ideia, do mercado e do poder econômico da língua portuguesa, que vem ao encontro do que nós vamos conversar também. Já vendeu no mundo 215 mil cópias só do livro do aluno, Português do Brasil, né? Só do livro do aluno. Então, só para ter uma ideia do volume e do tamanho do interesse pela língua portuguesa, vertente Brasil. Eu vou começar, então, Nájila, assim, deixa eu falar antes do voluntariado. A Torre de Babel existe há 40 anos, e nós trabalhamos com multinacionais. A maior parte das nossas aulas, hoje em dia, são online, né? E são todas aulas individuais. O que nós quisemos fazer, e vai fazer agora em julho, 4 anos que fazemos esse trabalho, é importante vocês conhecerem, é um trabalho voluntário que espelha exatamente como nós trabalhamos com os executivos. Então, nós damos aula para refugiados, imigrantes no Brasil, que vêm dos mais diversos países, Afeganistão, Haiti, Venezuela, Bolívia, enfim. Esses refugiados chegam ao Brasil numa situação, como vocês sabem, psicologicamente e economicamente muito complicada, e não conseguiriam sobreviver na sociedade brasileira, que também vem ao caso com português língua de herança daqui a pouco, sem falar português. Então, nós damos aulas individuais para esses refugiados, para que eles se insiram na nossa sociedade e consigam um emprego, a sobrevivência. Então, nós damos aulas individuais, são quase 60 voluntários, que não são necessariamente professores de português, são brasileiros, que nós capacitamos para essas aulas. Então, aulas à distância, 2 vezes por semana, de 1 hora. Para coordenar, e aqui entra a Nájila, para coordenar essas 60 pessoas, nós escolhemos madrinhas. Cada madrinha tem 10 voluntários que nós levamos pela mão, né? Lembrem-se que eles não são professores de português, então nós estamos sempre no apoio. E Nájila é uma dessas madrinhas, que muito gentilmente preparou essa apresentação, o layout, e montou a apresentação, está aqui com a gente hoje contribuindo. Obrigada, Nájila. A Nájila está em Portugal. Nossos voluntários estão em vários lugares do mundo, Rafaela, brasileiros que moram fora, que têm filhos também, que tem a questão do português língua de herança. Nós temos voluntários da Suíça, nós temos voluntários do Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, de vários países, enfim. Então, esse é o trabalho, e aqui a apresentação da Nájila. Maria Lúcia, obrigada por estar conosco nesta manhã também, e a Maria Lúcia vai estar comigo nessa fala. Não é uma fala, não é um monólogo. Rafaela, Camila e todos, nós gostamos de trocar, né? Como a Rafaela falou, é uma coisa informal, é um bate-papo, a gente tem uma apresentação base. Agora sim, Camila. Demorou para entrar, mas quando entrou 2 vezes. Temos a Camila aqui 2 vezes, né? Então, por favor, participem, contribuam. Talvez vocês saibam mais sobre português língua de herança do que a gente. Mas nós vamos começar. Nájila, você poderia, por favor? Eu não vou ver, não, eu vou ver vocês, a Nájila que não vai ver, tá certo. E a Maria Lúcia também, quem não quiser falar e quiser escrever no chat, né? Bom, então vamos lá. O português como língua de herança pede passagem entre nossos jovens. Que práticas ajudariam a despertar esse interesse? Essa é a minha fala,
sempre que eu falo sobre este assunto, não de português língua de herança, mas de português língua estrangeira, fora do Brasil. Em vários eventos, eu sempre uso o português, a língua portuguesa pede passagem. Então, para quem fala português, sabe muito bem o sentido desse pedir passagem, não é? Então, vamos lá. Mais um? Tá. Português segunda língua, português língua estrangeira, português língua de herança, ou, na verdade, qualquer língua de herança. O que nós vamos falar hoje diz respeito a qualquer língua como herança. Português segunda língua, vocês sabem, quando nós denominamos português segunda língua quando estudamos a língua, ou inglês segunda língua, francês segunda língua, no país, em um dos países onde ela é falada. Então, nosso trabalho com os refugiados e imigrantes é um trabalho de ensino de português como segunda língua. Na verdade, eu tenho gostado mais, e vou começar a adotar, Maria Lúcia e Nájila, cada vez mais, português língua adicional, porque muitas vezes não é uma segunda língua. Exemplo, recebemos afegãos, cuja língua é o persa, uma das línguas que eles podem falar, mas eles falam inglês. Então, não seria uma segunda língua, seria uma terceira, uma quarta. Então, língua adicional fica melhor. Português, língua estrangeira, quando se estuda a língua fora de um dos países onde ela é falada. No nosso caso, quando se estuda português fora de um dos 9 países da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E português, língua de herança, que é o que nós vamos conversar aqui. Vamos lá? Essa sou eu, pequenininha, quando nasci em Coseano, na Itália. E por que eu trouxe essa imagem, essa foto minha com a minha prima, Daniela? Porque, para mim, o italiano é, de uma certa forma, uma língua de herança, porque, apesar de ter sido alfabetizado na Itália, eu vim da Itália com 6 anos. Então, eu já estava alfabetizada, mas eu vim e mantive o italiano como língua de herança. Eu sou totalmente brasileira, sou naturalizada brasileira, né? Embora não precisasse, porque eu tinha toda a documentação para estar no Brasil legalmente, mas eu optei até pelo trabalho que eu faço pelo Brasil. Então, eu sou brasileira por escolha, meu passaporte é brasileiro, eu viajo como brasileira, quando eu falo fora do Brasil, em eventos grandes, como a Feira do Livro de Frankfurt, ou Bogotá, Santiago, enfim, eu faço questão de falar em português com tradutor simultâneo, né? Então, eu vou tomar liberdade, Rafaela, Camila. Marcela entrou, Rafaela? As duas Camilas, na realidade, a Camila está num perfil dela e a Marcela está no outro perfil da Camila, por isso, é porque ela abriu a sala. Então, meninas, eu vou tomar a liberdade de me usar como exemplo, né? Percorrendo essa nossa fala. Então, volto a dizer, português, língua de herança, italiano, no meu caso, língua de herança, né? Língua dos meus pais, língua da minha alfabetização. Claro que hoje em dia esse lugar onde eu nasci, são 600 habitantes, muito pequenininho. Na verdade, eu nasci em Udine, mas morávamos em Coseá, pertinho. Ok, vamos lá. De lá, eu vim para o Rio de Janeiro, e essa pessoa emburrada aí sou eu. Cheguei no Rio de Janeiro, meus pais e meu irmão Aldo, em 61. E por que eu trouxe essa foto? Porque, para mim, foi muito difícil essa mudança. Para mim, foi muito complicado deixar a Itália. Eu era muito apegada aos meus avós, a todas as pessoas da Itália, e eu quero trazer isso como um dos aspectos que muitas vezes tem um impacto nas crianças quando saem do seu país, né? Então, é um alerta para os pais, eu vivi isso na pele. Eu tive uma vida muito privilegiada e sempre passava as minhas férias na Itália, tanto em julho quanto em dezembro. Para mim, no início, olha que eu caminhei muito, porque no início eu vim voltar para o Brasil e deixar a minha família, deixar os meus amigos na Itália era muito difícil. Então, fica aí um alerta, que muitas vezes pode haver uma rebeldia dos jovens em falar a sua língua, porque dentro deles eles podem estar sofrendo em outro país de repente, a criança não quer se engajar com outro país porque ele tem um gancho lá atrás. Isso porque eu fui privilegiada.
volto a dizer, eu passava minhas férias sempre na Itália. E para quem não tem esse privilégio? Volto aos nossos refugiados, não é, Maria Lúcia e Nájila, que vêm sem a menor condição, muitas vezes, de voltar para o Afeganistão, com suas crianças, para voltar para a Venezuela, por várias condições, Haiti, né? Então, sempre levar em consideração esse momento da criança. Aí está, por isso essa foto aí, totalmente emburrada, em Copacabana, mas emburrada, ponto. Hoje tudo bem. Hoje, aliás, muito pelo contrário, né? Mas houve um trabalho com psicólogos, houve um trabalho bem grande, ok? Algum comentário, alguma empatia com essa menina emburrada? Por favor, contribuam. Suzana, essa reflexão sobre essa batalha interna, né? Eu gosto de falar assim, entre usar uma língua que é a sua língua de conforto e a língua do país para onde você se muda, né? É uma coisa que é recorrente nos encontros, né? E o inverso também acontece muitas vezes, especialmente em fase de escolarização. A gente escuta muito o contrário, quando as crianças saem dos seus países, vão para o outro, mas na escola se sentem reprimidas em usar a língua materna e a língua do país de origem, dizem que não querem mais falar português, né? Isso acontece muito também. Então, é importante você trazer essa reflexão para a gente perceber que cada pessoa vai reagir de uma forma em relação a esse conflito interno, né? E a importância do acolhimento da escola, você levantou muito bem, né? Nós temos, eu estou me usando como exemplo, porque eu sou um exemplo vivo, mas as nossas crianças bolivianas, quando vão para a escola, né, tem todo um bullying, a gente tem que entender que isso acontece, né? E muitas vezes elas vão acabar rejeitando o espanhol. Então, seguimos, Nájila. Se alguém mais quiser comentar, por favor, abra o microfone, vamos fazer um bate-papo aqui. Nós temos, na minha família, inegociáveis, né? Na minha família, minha mãe era porque já não está mais conosco presencialmente, ela era filha de general. Então, os nossos inegociáveis vinham de cima para baixo. Hoje em dia, os inegociáveis são muito mais negociados na família. Então, é uma sugestão que fica, quando você sabe que vai ser expatriado, porque você trabalha numa empresa que vai ter que morar 4, 5 anos nos Estados Unidos, 3 anos, enfim. Quando é possível, conversar com as crianças e os jovens sobre quais são os inegociáveis que nós vamos ter com a língua portuguesa lá fora. Então, no nosso caso, era falar somente italiano em casa. Obviamente, eu estou aqui, falar somente em português em casa, né? Quando chegasse alguém à nossa casa que não falava italiano, obviamente, nós falávamos português. Mas em casa, e era uma coisa muito de cima para baixo mesmo. Ou seja, se a gente tivesse, eu quero um copo d'água em português para minha mãe, eu ia morrer de sede, porque ela não ia me dar um copo d'água, porque em casa nós só falávamos italiano. E isso fez com que eu e meu irmão, que vocês viram na foto, mais sorridente do que eu na foto anterior, só falássemos, nós mantivemos o italiano, como temos até hoje, fluente, e o meu irmão caçula, que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, também é fluente, nas 4 habilidades: compreensão oral, escrita, leitura e conversação, nas 4 habilidades. Por quê? Porque ele nasceu em uma casa, no Brasil, em uma casa em que se falava italiano sempre. Então, esse era um inegociável. Outro inegociável que me parece, ler em português para as crianças. Das mais doces lembranças de ir dormir e meu pai ou minha mãe lerem em italiano para a gente. A leitura é uma arma fantástica. Por quê? Porque ela te ensina automaticamente tudo o que você precisa aprender. Vocabulário, ler livros diferentes, né? Vocabulário, a gramática, sua mãe lendo, seu pai lendo, seu tio, seu avô, enfim,
tem toda a oralidade, você discute, de repente, o texto com os teus pais, então, ler em português para as crianças, aprender a brincar com jogos e brincadeiras típicos do Brasil, isso também fica como sugestão, repetir trava-línguas em voz alta, né, que também faz parte da prática da fonética, né, ouvir, tocar boa música brasileira de todos os ritmos, deixar a música na sua casa, né? Vocês estão vendo ali a foto de um disco que tocava muito, na verdade, onde eu nasci, nosso dialeto é o friulano, que é esse donde il fogolá, eram músicas em friulano. Então, nós tínhamos o italiano e o friulano. O friulano, como eu tive muito pouco acesso à escrita em friulano, que é muito diferente do italiano, eu consigo entender, eu tenho o friulano como passivo, mas eu não tenho como ativo, eu não produzo em friulano. Eu entendo, leio, entendo o que me falam, mas eu não escrevo. Então, mas é uma outra língua, né? Não escrevo e não falo. Ainda seguindo com cozinhar pratos brasileiros com os jovens, muito legal. Você aprende da sua cultura, porque uma língua sem a cultura, eu sempre digo, quando a gente ensina a língua portuguesa, vertente Brasil, nós falamos da cultura do Brasil, lógico, né? É importante. Muitas vezes os nossos executivos, que nós damos aula via Torre de Babel, a gente fala que muitas vezes alguns negócios não dão tão certo ou demoram para dar certo no Brasil, não é porque as pessoas não falam português, mas porque não entendem a cultura dos negócios. Como se faz cultura? O cafezinho brasileiro, né? O brasileiro, nós temos muitos alunos de empresas japonesas. No Japão, muitos negócios, nos Estados Unidos também, são feitos jogando golfe. No Brasil, a gente toma uma cervejinha, toma um cafezinho, né? Então, essa questão cultural é muito importante, que se não se entende, fica uma questão bastante... você fica fora do ambiente. Ter contato constante com a família, os amigos no Brasil, isso muito importante, essencial, né? Procurar não falar mal do Brasil, né? Infelizmente, muitos brasileiros... Gente, vocês moram, os que moram em outros países, todo país tem a sua situação complexa, todo mundo, toda a família, toda a empresa, todo o país, tem seu lado positivo, seu lado negativo. Ontem nós recebemos no escritório da Torre de Babel, são todos bem-vindos a nos visitar, ficamos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. No nosso escritório, recebemos ontem um senhor japonês que está conosco há 7 anos, estudou português, já está fluente, e agora está estudando espanhol, e vai voltar para a sua empresa, vai transferi-los de volta para o Japão. Quase chorou. Eles, por mais que gostem do seu país de origem, eles sentem muito, porque eles adoram o Brasil. Os nossos refugiados, gente, vocês não têm ideia de quão gratos eles estão por estar conosco, né? Então, por favor, não falar mal do Brasil, roupa suja se lava em casa, e isso fica mal, você nunca vai saber quando esta pessoa vai ter uma oportunidade de voltar, esse jovem vai ter uma oportunidade de voltar para o Brasil por causa do agronegócio, por causa da tecnologia, por causa da energia limpa, não é? Então, você não vir com essa coisa dentro, que a gente às vezes tem o complexo, chama de complexo do patinho feio, né? A gente acha que tem que falar espanhol, tem que falar inglês, tem que falar francês, mas tem que falar português. Isso é essencial, e tem que ter orgulho do seu país. Tem coisas erradas? Tem, mas a maior parte das coisas são boas. Então, isso eu faço sine qua non, nós temos que falar bem do Brasil. E evitar usar o termo erro no que diz respeito ao português dos jovens. Maria Lúcia, eu queria que você entrasse aqui, porque essa, inclusive, foi uma observação sua. Por favor. Olá, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui participando desse encontro. Na verdade, essa mudança de vocabulário, né? Porque há o constrangimento para a pessoa, quando você diz isso é um erro, ou não é assim, porque nós temos que lembrar sempre no ensino que precisamos sim colocar o correto, né, o português correto, mas temos que lembrar sempre da oralidade, da maneira informal,
como esse aluno ou como essa pessoa vai ouvir o português com demais pessoas, né? Na rua, enfim, em qualquer que seja o ambiente que ele estiver. E ele tem que ter essa noção, e ele tem que saber exatamente onde usar o quê. Então, por isso, vamos nos acostumar a usar desvio. É um desvio do idioma, e não um erro. É evidente se o seu propósito é uma aula para um preparatório de um teste, de uma avaliação, enfim, de uma coisa mais formal, evidente. Olha, não é desvio. Isso não pode acontecer em português, né? Mas na oralidade, temos que lembrar isso. É, nós procuramos, especialmente com quem não está sendo preparado para um exame, um CELPE-BRAS, Isso. ou um vestibular, né? Nós temos a preocupação, e nos nossos materiais é muito nítida, e houve críticas, mas é o português usado na rua, no nosso áudio, especialmente, nosso material em áudio, porque não adianta você falar para ir ao cinema, não, para ir para o... É isso que eles vão escutar. Para ir para o cinema, você pega aquela rua ali, para ir para o hortifruti, né? Então, a gente precisa que ele reconheça isso. Eu concordo, quando você vai fazer um vestibular, uma redação para vestibular, sei lá, o quê, Enem, etc., aí sim, aí não, aqui você tem que fazer isso assim, assim, assado, né? Então, mas a palavra erro é tão, sabe, machuca a pessoa, né? Então, você vive errando, porque você está aprendendo, né? Então, desvio, eu concordo, qualquer outra coisa que se assemelhe. Então, esses são alguns inegociáveis, cada um tem os seus. Então, só antes de mudar, Nájila, vamos ver se tem algum comentário. Se não, seguimos. E lembrando, né, Suzana, se quiserem usar o chat para colocar, né? Não se preocupem com os desvios, pode pôr no chat. Sem problema, é isso. Ok. Então, vamos, Nájila. Bom, esse é minha memorália, é meu livrinho de orações que meus tios me mandaram da Itália quando eu fiz a primeira comunhão aqui no Brasil, né? Então, por que eu coloquei? Porque esses ganchos, eu pego esse livrinho e lembro das minhas origens. Esse gancho com o país é essencial, é importante, com a sua família, com o país, as coisas que a gente guarda. Alguma coisinha que a gente guarda que nos remete de coração e mente ao que, de onde estamos vindo, para onde vamos. Então, eu quis colocar isso, era o meu livrinho de orações, não é? E é tão interessante porque até hoje, meninas e meninos, quando eu vou rezar o Pai Nosso, eu não consigo rezar o Pai Nosso em português, porque eu aprendi o Pai Nosso em italiano, né? E é tão interessante esse gancho que você tem que ter com a sua língua. E isso nós temos que dar de presente para os nossos filhos, jovens e adolescentes, porque isso vem de criança e fica dentro da gente. Então, esse orgulho de ter essa língua como língua de herança. Sim? Pois não, Nájila, já rezamos. Outro momento complicado, quando eu vim da Itália, nós fomos primeiro para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e depois meu pai se transferiu para Recife, em Pernambuco. Essa foto é em Recife. Na minha época, isso era em 1968, era muito diferente o Nordeste do Sudeste, muito diferente. Então, nós nos transferimos para uma outra cultura. A cultura de Petrópolis, Rio de Janeiro, tinha uma influência europeia maior do que, obviamente, Recife, Pernambuco, naquela época. Então, eu chegava como adolescente com uma certa, aquilo que a gente falou, né? Eu precisava me inserir. Eu tinha vergonha de não falar português direito. Nessa altura eu já falava, mas tinha certas vergonhas de ser criada de uma forma europeia, mais rígida, e a sociedade recifense, pernambucana da época, mais com os adolescentes mais livres, e eu precisava pertencer. Então, aqui está uma festa junina que eu tenho certeza, porque eu me lembro, em que eu não me sentia completamente à vontade. Eu não sabia o que era aquilo. Então, a importância de fazer com que os nossos jovens, especialmente os adolescentes, que têm tanta vergonha às vezes, né?
Os meninos, então, que ficam maiores, sabe, aquele pé enorme, fica esbarrando em tudo, né? Porque não sabe o tamanho do corpo que tem, né? Maria Lúcia tem um neto nessa idade, isso, né, nos aborrecentes, né? E vocês sabem que adolescere, em latim, de adolescente, quer dizer adoecer, né? Então, você, como adolescente, tem toda essa conquista consigo mesma e com a sua família e com a escola e a sociedade onde você está inserido. Então, lá vou eu para Pernambuco, né? Querer pertencer a uma nova cultura. Ok? E sinto, como sinto até hoje, que em alguns momentos, esta criança interna, este adolescente está no limbo, né? Então, nem é brasileira, nem é italiana. Ela está no limbo. Ela está numa fronteira ali, além de ter que se conhecer como pessoa, se situar numa família, se situar numa escola e num país, ela fica, o que eu sou? E isso tem que ser pensado, me parece, pelos pais e professores, né? Conversar muito com os professores na escola. Até hoje, quando o Brasil joga com a Itália no futebol, teve Copa do Mundo que eu assisti sozinha, porque era um caos dentro de mim. Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Aí eu resolvo torcer pela Itália, porque nós somos menos. A população é menor. Então, mas você fica no limbo. E é muito interessante, eu conversei com outros adultos que têm mais ou menos uma história assim, e você fala, realmente, né? Estamos nesse limbo. Vamos lá, Nájila. Festa de 15 anos. Gente de Deus, festa de 15 anos, como se é feita no Brasil, é uma coisa daqui. Para a gente é tudo novo, né? Então, sempre lembrando das questões culturais. Você, fora do Brasil, as questões culturais que vocês enfrentam na França, na Argentina, onde quer que seja, você tem que inserir, e não só assim, você vai. Isso não foi bom para mim. Meus pais, você vai para a festa de 15 anos. Eles não participavam, isso não era legal. Porque eu entrava mais ainda no limbo, eu não sabia, será que é legal? Será que meus pais estão felizes que eu vou para essa festa? Né? Então, prestar atenção nessa coisa de se inserir na cultura com a sua família, né? Sim, Nájila? Minha formatura na Escola Americana de Recife, mais um choque, porque era a cultura americana, totalmente, a escola não era uma escola bilíngue, era uma escola internacional, uma escola americana. Na minha classe tinha cubano, americano, outras nacionalidades. Então, vejam o quanto você, e muitos dos filhos de vocês, dos netos de vocês, ou dos alunos de vocês, estão em escolas internacionais. E lá vem mais uma língua, e com ela toda uma carga cultural. Esse pico-ruxo aí é meu irmão que nasceu no Rio de Janeiro, é o carioca. É o carioca da família. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, que mora em Portugal atualmente, esse pico-ruxo mora nos Estados Unidos e tem 2 gêmeas filhas com português língua de herança, muito interessante, porque uma das gêmeas está fluente, praticamente, vem muito ao Brasil, mas está fazendo aula de português conosco, porque ela quer e precisa melhorar a língua portuguesa. Vou falar mais sobre isso mais para frente. Agora vamos aqui, nos pediram algumas sugestões de atividades, não é? Clube da Carta. Essa é uma carta do meu irmão, são 11 anos de diferença, com Danilo, pequeno, em italiano, para mim, quando eu vim fazer pós-graduação em São Paulo, e ele morava em Recife, em italiano. Então, você fala, ninguém quer escrever cartas. Não custa tentar. Não custa tentar. Pode surpreender. Qual é a menina que não vai gostar de ter aquele papel de carta bonitinho? Qual é? Qual é? Me diga. Impossível. Até hoje tem coleção. Sabe? Não custa tentar. Entre os primos, entre os amigos que ficaram no Brasil, a escola que deixou no Brasil, Clube da Carta, da correspondência, como quiserem chamar, é uma sugestão. Projetos entre escolas, famílias, leitorados, clubes de brasileirinhos no mundo. Hoje, com a internet, o que pode ser feito é bárbaro. Bárbaro. Nós fizemos há alguns anos um projeto que chamava Tribo dos Golfinhos, com crianças de vários países do mundo lendo um livro, A Menina e o Golfinho, e fazendo projetos sobre o livro entre
escolas entre famílias de brasileiros pela internet, vídeos, áudios, bárbaro, que pode, como sugestão, ser apresentado nos institutos Guimarães Rosa, nas embaixadas, nos consulados, o papel dos institutos, o papel do consulado, dos consulados, das embaixadas, o Itamaraty é essencial na manutenção do português língua de herança. Temos embaixadas muito boas, como, por exemplo, na França, Paris, temos consulados muito bons, como, por exemplo, de Boston, nos Estados Unidos, e temos outros, eu não conheço poucos, né, por motivos de ir apresentar alguma coisa, e temos outros que não fazem nada, que é uma vergonha. No Peru, eu acho que é muito ativo, não sei muito bem, né, mas eu acho que sim, até porque português no Peru é o nosso maior cliente, o Peru, na questão de português língua estrangeira, né. Gincanas, caça ao tesouro, que podem ser feitas pela internet. Hoje em dia você consegue montar isso muito facilmente, né? Sempre envolvendo crianças de outros países de língua portuguesa. Oficinas de trabalhos manuais, né? Pipa. Todo mundo faz oficina de pipa, né? É a primeira coisa que vem em mente, né? Fazer pipa, a pipa mais bonita ganha um prêmio. Sei lá, paçoca, paçoquinha. Enfim, não importa. Goiabinha, não importa, qualquer coisa. Prêmios, né? Acho que clube do cinema e clube do teatro, né, com filmes que eles gostem, séries que eles gostem, deixem eles participar. Reúnam as crianças. Os jovens nos surpreendem, você sabe disso melhor do que a gente, né? O que eles querem? O clube da música? Um toca bateria, durante a pandemia a gente teve exemplos fantásticos, né, de gente que gravava em casa tocando bateria, o outro flauta, o outro, né, essas orquestras que se montaram durante a pandemia, né, dá para trabalhar com, né, podcasts sobre a sua experiência, qual é a criança. Veja, infelizmente nós estamos passando por um período no mundo de muito suicídio entre os jovens. Não tem como esconder, todo mundo tem, entre os conhecidos, alguém que tentou, cujo filho, cujo neto tentou suicídio. A gente tem, né, Maria Lúcia? A gente tem na nossa realidade, e se a criança pode falar, fazer um podcast para compartilhar com outras crianças e outros jovens a sua experiência de vida, a sua experiência em outro país, olha a riqueza, não é? Que você pode ter na sua entre os seus materiais. Trabalhos com outros países da CPLP. Gente, para os institutos, embaixadas e consulados, pega os 9 países da CPLP, faz um mapa de amigos. Existe, agora não me lembro, existe um aplicativo que faz isso. E você coloca, eu sei porque a Northwestern University, Ana Clotilde Williams, ela é bárbara, e ela fez com os alunos dela, de português, ela fez um trabalho desses. Então, ela tinha alunos de outras universidades que ensinavam português e fizeram esse trabalho de um mapa, sabem, assim, e trabalharam durante X tempo, um semestre, sei lá, um term deles, essa questão. Mas eu sugiro os países da CPLP, porque é de uma riqueza, gente. Quarta-feira tivemos numa fala nossa, era uma fala sobre o quê, meu Deus do céu, não lembro mais. Numa outra fala, tinha um professor de português língua estrangeira do norte de Angola. Foi bárbaro. Eu só queria deixá-lo falar pelo sotaque, pelo jeito, pelo que ele queria saber. Imagina, português língua estrangeira no norte de Angola. Coisas que a gente não... Mas nós temos brasileiros trabalhando em Angola, nós temos brasileiros em Moçambique, nós temos brasileiros em São Tomé, muitos, aliás. A Universidade Mackenzie faz um trabalho belíssimo em São Tomé. Em São Tomé, não, em Timor, né? Timor-Leste. Então, e outro termo que eu não sei se vocês conhecem, que é o de sala de aula invertida, né? Então, mais uma vez, Maria Lúcia, eu vou deixar, se você quiser. Não, com certeza. Então, usar esse caminho para a aula é muito interessante, né? As aulas invertidas. Por quê? Porque você faz com que o aluno... Eu até gostaria de perguntar se tem alguém que tenha dúvida quanto a esse tema, né? Ao tópico, que seria uma sala de aula invertida. Porque aí ele vai pesquisar, ele vai ter que pesquisar naquele idioma, e aí ele vai ouvir depois
na apresentação da aula, quando eles fizer essa exposição de uma maneira, outra pessoa, enfim, essa troca, ele vem para a aula já com aquele conhecimento, com aquela, enfim, com aquela pesquisa, né? Então, funcionaria bem bacana. Vamos imaginar que o professor peça, olha, listem aí, como a gente colocou, 10 esportes interessantes, mas vamos sair da mesmice, né? Não falar só de futebol, vôlei, basquete, enfim, falar de esportes diferentes, né? Ou enfim, qualquer que seja o tema, mas para realmente buscar novidade, né? Parkour, por exemplo, como ontem essa pessoa que nos visitou, esse nosso aluno, imagina, ele é um senhor de 60 anos e faz parkour. Olha que bárbaro, né? Quer dizer, uma experiência que seria interessante a qualquer adolescente, com certeza. E criar o manual, né, Maria? Exato, em cima disso, né? Lembrando que muita gente que está aqui conosco não tem ideia do que seja parkour. Exato, o que seria, né? Então, aí fica essa sugestão. Sala de aula invertida funciona para qualquer idade, em qualquer circunstância, é sempre bárbaro, né? Muitas vezes a pessoa tem problemas com um tópico gramatical. Vou pegar um bem fácil, subjuntivo. Bem fácil. Crase. Bem fácil. Estude em casa e traga as dúvidas. Exato. Essa é a sala de aula invertida. Nájila, será que a gente consegue tocar um pedacinho desse videozinho aqui? Eu sou Kali Ruth, mas podem me chamar de Kali. Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Cada povo se caracteriza pelos seus adereços. Meu cocar é feito de palha e é usado pelos timbiras. O meu cabelo é uma homenagem aos povos do Alto Xingu. Já essa pena aqui é típica dos povos norte-americanos. E as pinturas no meu corpo são usadas por irmãs xinguanas em celebrações. Os alargadores viraram moda, né? Mas a gente sempre usa quando se torna adulto. Bom, o colar foi um presente. E os braceletes são carajá. Legal, né? Já esse saiote é usado pelos irmãos Wayampi, viu? E a cabaça. Você pode pesquisar trocentas coisas na internet. Esse eu errei até que tá com a tradução em inglês, mas dá para tirar, né? Porque a ideia é forçar. Agora, tem uma coisa importante. Não usem materiais que têm um vocabulário que eles não conhecem totalmente. Não precisa conhecer todas as palavras, mas tem umas palavras-chave que você tem que apresentar antes de mostrar o material, porque senão você perde, né? Hoje em dia, não são só as crianças e os adolescentes que têm um tempo de atenção curto. Os adultos também, né? Cada vez mais, né? Tem que estar no computador, tem que estar no celular, tem que estar... Então, o tempo de atenção nosso está muito curto. Se você entrega um texto, um vídeo com muito vocabulário desconhecido, perdeu. 2 minutos depois, você perdeu a criança. Tá? Então, apresente antes. E aí, vamos fazer um cocar, né? Papapá, pipipu, e mostra o vídeo. Esse vídeo é tão bonitinho, gente. Tem muita coisa boa. Nós temos o privilégio de viver num tempo e eu adoro fazer material para aula, né? Vocês sabem, a gente escreve materiais, mas tem muita coisa na internet, muita coisa, mas nunca façam uma atividade sem tê-la preparada, né? Bom, por respeito a vocês mesmos e às crianças, né? Sim, sei lá, se você leva um vídeo que você não assistiu e vem coisa que você não quer mostrar, né? Sim, Nájila, escape rooms virtuais. Pesquisei para trazer para... Escape rooms são aqui no Brasil tem bastante agora, né? Que você vai para um lugar desses e você tem dicas para poder sair desse lugar, né? Você tem tarefas que você tem que desenvolver para poder sair. Você pode fazer escape rooms virtuais. Eu pesquisei, existe, é fácil, é muito usado como material didático, muito usado. Então, você cria escape rooms que você tem que desenvolver certas habilidades na língua para poder sair delas. E como os nossos adolescentes, especialmente, são tão calejados, né? Eles conseguem mexer tanto nos aplicativos e na internet, etc., no instante eles conseguem criar um escape room e vocês podem fazer um concurso.
Então, por exemplo, um escape room sobre os países de língua portuguesa. Seria bárbaro. E depois vocês multiplicam para todos os institutos, todas as universidades, todas as famílias do mundo que falam português. Façam um concurso. E piqueniques com comidas brasileiras, piquenique é sempre muito gostoso. Então, são algumas poucas atividades que eu imagino que vocês tenham outras tantas no repertório de vocês. Podemos ir. Nós recebemos na Torre de Babel, e por isso nós trouxemos essa mensagem aqui. Bom, primeiro que não precisamos reinventar a roda necessariamente, justamente pelo que eu falei, de várias organizações de brasileirinhos lá fora. E segundo, sim, não, basicamente pensei que fosse um outro. Esse, não precisamos reinventar a roda, podemos fazer contato com os inúmeros clubes de brasileirinhos lá fora, fazer contato e estar em contato, fazer atividade junto. Eu coloquei uma só, que é a Abrace, de Washington, dos Estados Unidos, que pode ir, Nájila, que já existe há bastante tempo, da Ana Lúcia Lico, grande parceira, grande trabalhadora pela língua de herança, passou 2 anos na China recentemente, com os filhos adolescentes, jovens, também precisando manter a língua de herança. Então, Abrace Brasil é uma das organizações, são inúmeras, é só jogar no Face e vocês vão encontrar várias com as quais vocês podem fazer contato. E agora sim, eu acho... Não, aqui também eu quero mostrar... Pode ir. Aqui é o seguinte, existe um site que é Heritage Language Schools Organization, Organização das Escolas de Língua de Herança. Veja, eu trouxe por curiosidade. Como eu estou me pegando como exemplo, veja, são 867 escolas nos Estados Unidos que ensinam 58 línguas de herança diferentes, né? Mostra o mapa, por favor, Nájila. O que está marcado, quer ver? Não é isso, mas se quiser ir ali do outro lado, ali, aqui onde tem aquele quadradinho, ali onde tem aquele, do lado da foto tem um quadradão, do outro lado, na mesma linha, isso, veja. Aí são as cores, tá vendo? Coreano, alemão, francês, japonês, chinês, polonês, ucraniano, tailandês, português em azul. Tá vendo? E aí no mapa, tudo que for azul é onde tem escola que também ensina português. Ou seja, fácil fazer contato e fazer atividades, tá vendo? Né? Se concentram mais ali, né? Segunda língua de Massachusetts é o português, não é o espanhol. Enfim, ok? Então, eu quis trazer como exemplo de uma ferramenta para contato. Isso é Estados Unidos, eu não sei se em outros países existe, mas 58 línguas de herança, né? Vamos lá? E aí, eu acho que agora sim, jovens expatriados voltando ao Brasil. Nós tivemos mais de um caso de famílias voltando ao Brasil que trouxeram as crianças para o convívio da Torre de Babel porque estavam acostumadas com letra bastão. E o problema aqui era a leitura em língua portuguesa em letra cursiva. Então, olha como parece um detalhe que não é. Então, nós tivemos que alfabetizá-las em letra cursiva para que elas pudessem frequentar escolas brasileiras. Nem sempre a escola brasileira presta atenção nisso quando recebe um expatriado, uma criança expatriada. Então, são só detalhes, observações que a gente tem na nossa experiência, que a gente quis trazer para vocês. Eu só preciso fazer uma pergunta. Essa sala cai mesmo depois de 1 hora, né? É 1h30. Ah, Não, gente... não, essa daqui é minha. Não, porque eu estou aqui correndo que nem uma louca. Suzana, posso acrescentar aqui, né, que a gente, a respeito desse tópico aí, letra cursiva e letra bastão, o que nós utilizamos, e fica aqui a dica, que todas as tarefas eram pedidas no caderno de caligrafia, para que eles pudessem se acostumar, né? Depois que treinamos, enfim, pedimos até orientação de professoras de pré-escola, né, para poder aquelas atividades que são, e foram muito necessárias, porque, na verdade, a criança não consegue ler a lousa.
né? No caso, eles tinham dificuldade desse fator na classe. Por quê? Porque eles não sabiam escrever com a letra cursiva e não sabiam ler com a letra cursiva. Então, é um trabalho que requer esse cuidado. E o caderninho de caligrafia foi essencial. Exato. Assim como usamos cadernos de caligrafia com os adultos coreanos, chineses, japoneses, né? Por motivos óbvios. Então, e existem projetos pequenos, familiares, não por isso, não devem ser bem organizados e bem programados, eu sempre aconselho, coloca no papel o que você vai fazer, né? E projetos grandes, em grupos. Esse é um exemplo, Jovens Falantes da Língua Portuguesa à Escuta, é um projeto, para quem não conhece, é um colégio Bandeirantes, é um colégio grande, particular, importante, aqui de São Paulo, né? Eu pedi autorização para mostrar para vocês. Nesse é um projeto grande, que precisa de uma organização maior, né? Então, qual é as autoras, que depois abaixo vocês vão ver os nomes, fazem uma sinopse e os seus objetivos. Por exemplo, o projeto jovem... Alguém quer ler? Porque vamos ficar cansados da minha fala. Alguém quer ler? Camila? Vai, contribui. Uma vez professora, sempre professora, vai. Vamos lá. Projeto Jovens Falantes da Língua Portuguesa à Escuta. O projeto Jovens Falantes da Língua Portuguesa à Escuta vai desenvolver um canal do YouTube feito por jovens de diferentes partes do mundo ou mesmo do Brasil que falam português. Unindo oralidade e recursos audiovisuais, tem como base a escuta que será desenvolvida a partir de entrevistas a serem realizadas pelos participantes, partindo de 3 pilares acionados em diferentes momentos: carta, fotografia e música. Cada um desses pilares terá 3 meses para ser desenvolvido: fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto, setembro, outubro e novembro. Os participantes escreverão cartas, farão fotografias, escolherão músicas para trocarem uns com os outros, sempre a partir de um grande tema que será escolhido por eles. Os vídeos serão feitos a partir do material recebido. Pronto, então, o escopo, né? Então, só mostrando como eu acho, eu sei que aqui tem pais, provavelmente, mas tem também professores, tem também o pessoal dos institutos, então, esses projetos grandes, e o que me chama a atenção, que eu acho muito importante sempre, como aquela questão dos inegociáveis, que o grande tema escolhido por eles, não é de cima para baixo. Ah, vamos falar sobre a Amazônia, não quero. Eu quero falar sobre, sei lá, Pantanal, não importa, é o que eles desejam, né? Já é um exercício de democracia, né? Seguindo, aí pode ser a Rafaela. Vai lá, Rafaela. Depois a Marcela, hein? Na prática, as atividades funcionarão da seguinte maneira: quando estivermos nos meses da carta, os alunos terão de escolher um tema. Supondo que escolham violência, as cartas terão de desenvolver este tema relacionando com o lugar onde vivem. As cartas dos outros serão a base para os vídeos. Nos vídeos, os participantes lerão as cartas que receberam e comentarão sobre elas, entrevistando uns aos outros. No entanto, eles podem também entrevistar outras pessoas, tendo sempre a carta do outro como base. A ideia é que a pessoa entrevistada leia a carta e comente-a. Outros alunos da escola que não participam do projeto, bem como professores, B10 e outros funcionários, podem ser entrevistados pelos alunos que estão fazendo os vídeos. E aí você envolve a escola. Ah, mas eles estudam numa escola francesa. Gente, vão adorar. As pessoas adoram conhecer o Brasil. Vai por mim. 40 anos vivendo isso, tá? Então, por favor, envolvam a escola, os professores, outras matérias. Violência não acho que seria um tema bom, tá? Não acho que seria um tema bom, muito complicado, porque tem criança que sofre violência, né? Então, muito complicado, mas é o que estava aqui nesse projeto que eu trouxe ipsilíteres, tá? Então, mas envolvam a escola, é muito legal, muito legal. Sim, Maria Lúcia. Deixa eu falar só mais, assim, só para reiterar, né? Lembrem que falamos de clube de cartas, né? E aqui também essa tarefa feita por carta, da importância desse caminho para se trabalhar, que
No CELPE-BRAS, o exame é feito de que maneira? É manualmente escrito. E que talvez, né, assim, tem alunos que nem lembram mais como se escreve. Então, para a gente pôr isso em mente, que não parece ser alguma coisa, não, que absurdo, que coisa ultrapassada, né? O nosso principal exame, o único exame, é um exame manual. E carta é um dos gêneros que se tem que trabalhar com nossos alunos. É. E Né? além do que, para obter a cidadania brasileira, você tem que prestar o CELPE-BRAS hoje em dia, Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, vertente Brasil. Sem isso, na minha época não teve, eu tive que jurar a bandeira e cantar o hino, mas eu não precisei fazer o exame, que não seria problema, porque eu já era fluente, eu me naturalizei depois de adulta. Rafaela já leu, né? Marcela San, Eu posso ler. Tô como Camila, mas, vai, mas manda sou bala. eu que estou aqui. Ao mesmo tempo, os participantes de outros lugares do Brasil e do mundo também estarão fazendo seus vídeos a partir das cartas recebidas. A ideia é colocar todos os vídeos no canal do YouTube e, para fechar o período das cartas, fazer um vídeo que reúna trechos de todos os outros vídeos. Nos meses da fotografia e da música, o processo se repete. Os participantes fazem fotografias e escolhem músicas a partir de algum grande tema. Em seguida, enviam uns para os outros e o material recebido serve de base para os vídeos. O que está em questão em todo esse processo é sempre a voz do outro, ouvir as vozes estrangeiras presentes nas cartas, nas fotografias e nas músicas, para depois comentar sobre essas vozes em entrevistas. Voz e escuta vão compor os vídeos numa espécie de cinema que é mais que imagem. É também palavra, som e escuta. Um projeto muito bem elaborado, obrigada, meninas, é um projeto muito bem elaborado, muito bem fundamentado, não precisa colocar teoria, né? Fulano, não precisa. É para todo mundo entender, né? Não sobre teoria, mas sobre como isso vai funcionar. O Colégio Bandeirantes, eu quero deixar claro, é um dos colégios mais desenvolvidos tecnologicamente do Brasil. As aulas, eles têm tudo que vocês possam imaginar de computadores, aula, tudo, oficina, tudo. E olhe o projeto que se apresenta, né? A partir dos métodos de entrevista utilizados pelo cineasta Eduardo Coutinho, o objetivo é desenvolver habilidades para escutar a história do outro de modo a apreender e aprender o máximo possível. Saber ouvir, fazer perguntas e também silêncio. Como fala o silêncio, não? Aliás, está muito silencioso isso aqui. Eu já estou começando a ficar preocupada. O silêncio fala muito. Justificativa. Vivemos muitos momentos hoje em dia e o boom de canais no YouTube é um deles. Nesses canais, jovens se expressam sobre diversos temas, né? Conquistando fãs e fama no país inteiro. Se, por um lado, a voz do jovem ocupa cada vez mais espaço na internet, por outro, observa-se muitas vezes o predomínio da expressão de opiniões individuais e pouca capacidade de escuta. Ouvir os outros e procurar entender suas razões parece raro. Este projeto quer unir o que há de vantajoso nesses canais com o que talvez lhes faltem a escuta. Isso foi feito há uns, não me lembro agora exatamente, alguns anos já. Fui assistir à apresentação, foi emocionante, no fim, né, do projeto, no fim do ano, projeto de um ano. Não, esses projetos não funcionam muito mais rápido, mas eu quis trazer, espero que não tenha sido enfadonho, porque é um projeto estruturado para um ano de trabalho. Como eu volto atrás um pouquinho, lá no iniciozinho desse projeto, né, Angela? Sem querer abusar, já abusando, porque existem os projetos pequenos familiares e projetos grandes em grupos. É diferente. Eu vou começar um projeto na escola, tá? Você vai vender um projeto para a escola. Então, tem que ser bem estruturado. Tá? Qual é o resultado? O que eu quero? Qual é a minha meta? Ok? Continuamos em silêncio, eu continuo absolutamente preocupada, porque o silêncio fala, agora que está escrito aqui, então. Mais um. Tá. Então, uma daquelas minhas sobrinhas gêmeas estuda em Johns Hopkins, ela faz medicina, se formou agora esse ano, o ano passado, em medicina em Johns Hopkins. Olha o que está escrito ali. Ela precisou fazer um exame para ser uma
tradutora, uma intérprete, ela faz a interface entre quem fala português só e não fala inglês e precisa ser atendido em Johns Hopkins. Então, vocês, às vezes, podem estar tirando dos seus filhos, dos seus netos, uma oportunidade que é única. Se ela não tivesse tido os inegociáveis, ela foi para os Estados Unidos com 6 meses de idade, quando meu irmão e minha cunhada foram trabalhar na Universidade de Colômbia. Se ela não tivesse tido a imersão familiar, a língua de herança em português, ela não teria tido essa oportunidade de, além de ser uma médica formada em Johns Hopkins, ela poder auxiliar quem fala só português para ser atendido na universidade. Eu pedi para ela tirar essa foto para trazer esse exemplo. Então, não falem mal do Brasil. A oportunidade pode vir quando vocês menos esperam, muito reconhecida, trabalha muito pelos brasileiros, não é? Na comunidade, existem comunidades de brasileiros fora do Brasil, gente que vive numa precariedade, que vocês sabem disso, ou talvez não saibam, e precisam dessa ajuda, que muitas vezes são voluntárias de outros brasileiros que estão lá fora, né? Então, língua portuguesa, absolutamente essencial. Trouxe esse exemplo só para dizer, e aqui, né, de repente. E mais esse, que é o seguinte, nós temos essa, como é que chama esse primeiro aí, é como se fosse uma caixinha, né, que você vai enchendo com, isso aqui era um negócio que eu recebi de uma joalheria, né, você compra aquele primeiro ali e vai enchendo com o que você quer colocar dentro, né, um coraçãozinho, uma estrelinha, você vai, parece um relicário, exato, um relicário. E você compra as pecinhas que você quer colocar dentro, bandeirinha do Brasil, mapa do Brasil, estou falando só por um coraçãozinho, o que for. É mais ou menos isso que nós temos que fazer com as nossas crianças e os nossos refugiados. Eles são esponjas, porque eles pegam tudo muito rápido, e o que nós vamos oferecer para essa criança? O que nós vamos colocar no cérebro dessa criança? No modo de ser dessa criança? Isso depende de nós, não é? Nós somos educadores. O professor vai colocar o que ali dentro? Que vocabulário? Que música? Né? Que cultura ele vai colocar ali dentro? Né? A escolha é nossa. Nós vamos preencher a mente, porque, claro, a criança tem todo o trabalho de reter tudo isso, mas a gente tem a responsabilidade de oferecer coisas boas, e não coisas negativas para eles. Então, nós queremos falar mais do Nordeste, porque somos do Nordeste, somos, sei lá, Natal, somos mais gaúchos, queremos falar mais de natureza, queremos falar de outros esportes, queremos falar de crianças com deficiência, o que queremos colocar na nossa criança? Então, essa imagem me pareceu bastante interessante para este momento. Esses são os nossos contatos, a gente está às ordens, como eu falei, a nossa especialidade é português, língua estrangeira, né? Mas temos por causa dos 40 anos, trabalhamos com tanta gente, frequentamos tantos lugares fora do Brasil e tantos professores pelo mundo, temos uma rede de mais de 5.000 professores no mundo, então fica aqui o pouco, ou o tanto, na verdade não é pouco não, o tanto que nós aprendemos nessa caminhada. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, se a gente puder e souber responder, você pode abrir, por favor, Nájila? Pessoal, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, ou pode abrir o microfone, podem mandar considerações pelo chat, comentar o que foi dito aqui hoje, que a gente aprendeu muito, com certeza, né, tópicos muito importantes. Fiquem à vontade para participar. Bem-vindo, Carlos, novamente, né, já participou de vários encontros com a gente nos semestres anteriores, fique à vontade. Eu sempre adoro quando tem um rapaz no meio, porque é sempre tanta mulher, né? Bem-vindo. Aqui acontece o mesmo na área do ensino. A maioria das professoras da nossa faculdade são mulheres.
Não, eu queria agradecer, primeiramente, e pedir desculpa pelo meu português, porque sempre tenho sotaque de Argentina, eu sou argentino. Eu sou tradutor de português e espanhol, tradutor juramentado, e professor na universidade, nos cursos de português, em 3 cátedras. Mas eu fiquei pensando num simbolismo que achei na Memorália, que a capa tem um desenho de uma âncora. E para mim foi como um símbolo de ancoragem à língua de dança, né? Que nesse caso era italiano. Achei muito significativa e, além disso, aqui as memorárias não têm essa imagem. Na verdade, nem sei por que tem essa âncora, né? Aí. E, bom, é só isso. Adorei a palestra, adorei a fala. E, bom, para mim, como professor e tradutor, é muito importante participar dos eventos que os irmãos brasileiros, irmãs brasileiras organizam. Sempre que eu posso, sempre que eu puder, vou participar. E obrigado. Obrigado pela Obrigada, oportunidade. obrigada, Carlos. Eu também não tinha reparado em quantos anos isso aqui me acompanha. Mas muito obrigada pela observação e por estar conosco. Obrigada mesmo. Obrigada, Carlos. Antes de seguir a lista, Maria Lúcia, você quer comentar o que o Carlos falou? Sim, com certeza. Porque ele iniciou pedindo desculpas pelo sotaque. De maneira alguma fazer isso, Carlos, porque existe uma enorme diferença entre sotaque e como que você vai expor essa língua, não é? Quer dizer, da maneira que você fala. Então, o sotaque é você. Você é argentino. Então, você precisa, sim, falar o português, né? Então, você não pode falar perguntar, e sim perguntar. Eu gosto muito desse pequenino detalhe do R, da posição do R, que faz uma enorme diferença, salvo aquelas enormes diferenças que existem nos nossos idiomas, né? Mas, então, isso em primeiro lugar, porque a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer do regionalismo. Não existe o certo ou o errado. Todos estão corretos, né? São características de cada região. Português, diferentes idiomas do português, quer dizer, diferentes caminhos daquele português, né? Então, por favor, Carlos, está excelente. Pronúncia, na verdade, é a palavra que a gente não pode esquecer, isso é outra coisa, né? E também gostaria de enfatizar mais uma vez, quando a Suzana disse de não falar mal do Brasil. Eu quero expor aqui uma experiência que tivemos como Torre de Babel. Fomos convidadas a ir trabalhar por uma empresa francesa, e a razão do convite foi: nós tínhamos aqui professores que falavam mal do Brasil. E nos convidaram, quer dizer, fizeram essa mudança de professor, porque a pessoa responsável por esses grupos de aula de português ouvia, naturalmente, de alguma maneira, as aulas, que elas aconteciam, isso foi antes da pandemia, aconteciam no escritório, e ela conseguiu observar isso, e ela disse que ela era totalmente contra isso. Então, só para realmente, assim, situar a importância desse cuidado. Não, mais uma coisa em cima disso, além disso, é importante também, uma outra empresa também rompeu um contrato com outro instituto pelo uso da fotocópia. Então, é muito interessante, fotocópia de livros, né? Que nós proibimos, até porque somos autoras, as autoras ganham royalties, é disso que muitas vezes se vive, né? Então, uma empresa, cada vez mais essa consciência é importante. E sobre o sotaque, eu quero falar, importante, Carlos, que a gente tem tido essa situação com os refugiados que já estão falando português, quando eles vão para uma entrevista, eles começam a falar RH, que não está preparado, recursos humanos, falam, você não fala português, não pode.
Não, a pessoa fala português, então a gente tem um trabalho extra de capacitar alguns RHs, Departamento de Recursos Humanos, para dizer assim, peraí, a criatura fala português, ele tem sotaque, assim como o nordestino tem sotaque. Então, foi ótimo, excelente a tua participação. Muito obrigada. Obrigada. Seguimos aqui na lista e depois eu vou ler os comentários no chat. Ana, por favor. Bom dia a todas. Eu gostei muito, muito, muito da palestra. Eu não trabalho com ensino de língua. Eu conheci a professora Suzana quando fiz o curso de letras e participei do grupo da professora Rosane Amado, português para falantes de outras línguas. Eu me formei em 2011, mas nunca trabalhei com ensino de português. Minha habilitação foi em português e linguística. Trabalho com marketing digital, mas sempre me interessei pelo tema. E foi com prazer que eu recebi o e-mail da Torre de Babel, falando E eu vim assistir porque eu tenho muitos amigos que moram fora do Brasil, exatamente nessa situação. Aliás, eu tive que procurar no Google o que era língua de herança, porque eu também não conhecia o termo. E eu gostei muito, eu tomei notas e eu vou passar a divulgar para os meus amigos, porque eu vi que esse é um processo grande demais, não é só a língua. Existem aspectos emocionais envolvidos, psicológicos. O compartilhamento da experiência da Suzana foi muito importante para a gente ver como a criança vivencia esse processo. Né? Então, é algo grande demais que precisa realmente ser tratado com muito cuidado e carinho. Então, muito obrigada e espero conseguir vir nas próximas reuniões. Ana, eu te agradeço muito, muito obrigada pelo tempo que você, pelo visto, nos segue, muito prazer. Muito prazer de novo, né? Eu me lembro que eu não tenho dentro de mim a questão do suicídio. Mas eu me lembro que eu sofria tanto quando eu era pequena, que eu voltava para cá, e hoje, veja a paixão que eu tenho hoje, por isso que eu digo, plantem coisas boas. E eu chorava tanto que eu comia, a gente tinha os lencinhos, né, lencinho de tecido, né, naquela época, todo mundo andava com lencinho, né, tenho 69 anos, então você imagina lá atrás. Eu comia o lenço, eu sofria tanto. Se eu fosse uma criatura ter a tendência ao suicídio, como hoje é muito comum, não sei, sabe? Então, é muito importante, a mim parece, Maria Lúcia, nem chego a comentar isso com você, mas é uma fala que me parece importante reproduzir, sim. Ana, muito obrigada pela participação. Esperamos sim encontrá-la, né, nos próximos encontros do projeto. Florência, bem-vinda. Oi, para todo mundo. Eu sou professora, eu ensino português faz muitos anos no CUI e também agora comecei desde o ano passado a trabalhar com adolescente. Que é outro mundo, né? Trabalhar com adolescente não é a mesma coisa que trabalhar com adulto, que o adulto talvez escolheu e o adolescente é como, ok, o colégio oferece essa terceira língua, porque ele é um colégio bilíngue, então colocaram português e comecei a trabalhar. E escutando a Suzana falando da gincana aqui, amei e vou roubar essa ideia, adorei. A gente trabalha muito com uma época do ano que é fantástica, que eu amo, é minha preferida do Brasil, que é a festa junina, né? Que a gente aproveita um montão e aí coloca comida, cultura, história, religião, é como tão rico, né? Para trabalhar, tão boa época para trabalhar, ensinar tanta coisa para o aluno e colocar o adolescente nessa famosa que a Suzana falava, né, o tema do interesse, do amor pela língua, do querer aprender, porque senão a gramática é como muito chata para ele. Para o adolescente é como muito chato aprender. É super necessária, mas no ensino da língua. E um tema da herança que eu fiquei pensando, que a Suzana falava da Itália e tudo, eu sou argentina, eu fui morar no Brasil quando eu tinha 1 ano, então eu aprendi a falar os 2 idiomas juntos. Na minha casa, se falava espanhol, porque eu abri a porta da minha casa e era Brasil, então era português. E isso eu não fiz com meus filhos.
E meus filhos aprenderam agora um pouco a falar português, que é a língua que eu amo, na pandemia. Eu trabalhando 80 mil horas com computador dentro de casa, falando em português, e eles começaram a aprender, porque era típico desajuninho. E eu odiava, eu falava, gente, juguinho. Eles falavam assim. Então, começaram a aprender a falar, me escutando tantas horas trabalhando dentro de casa, e falava, puxa, era bom isso, né? Ter esses momentos de falar, ok, 1 hora por dia se fala português, senão eu não cozinho, não dou de comer, se não me pede água em português, não entrego. Então, era uma boa ideia. Era uma boa ideia para ensinar. Era diferente, Florência, porque era um imperativo. Por isso que eu coloquei como inegociáveis. Era imperativo. E realmente não, né? Agora é diferente, né? O nosso relacionamento com as crianças e os jovens mudou totalmente, né? Mas a gente pode trazê-los para a discussão, né? Pode trazer. Então, é uma recomendação, porque depois, às vezes, é tarde. E às vezes vem aquela oportunidade que eu fiz questão de trazer de Isabela, minha sobrinha, né? Johns Hopkins, não é qualquer universidade, não. Né? Então, você tem lá a possibilidade de ajudar brasileiros que não falam inglês, né? Que tem uma comunidade muito pobre ali perto, de brasileiros. Ok, então, seguindo, Sandra, por favor. Oi, bom dia para todos. Bom, desculpa porque não tenho a câmera ligada, porque não tenho câmera neste computador. Bom, eu sou Sandra, também sou de Argentina, então trabalho aqui não adolescentes, sim, com jovens na Universidade Nacional do Litoral. E, bom, e falando assim, escutando assim a fala de vocês, também he encontrado, por exemplo, alunos que, como a universidade tem uma chegada bastante ampla cá nas províncias do litoral, he encontrado, por exemplo, alunos que têm avós brasileiros, família no Brasil, e quando eles chegam nas aulas de português, nós damos as aulas de português como língua estrangeira, eu sempre falo, mas não é tão estrangeira para nós, é uma língua adicional, uma língua de integração, e, bom, e eles começam a falar sobre suas vivências, né, com essa língua que eles escutaram dos seus avós, talvez, ou foram, talvez, ao Brasil, aqui na fronteira, e, bom, eles falam também essa interlíngua que é o portunhol, né? Então, eu sempre falo que, bom, que o português não é tão, aqui na Argentina, se bem se considera como língua estrangeira ou língua adicional, também temos uma grande porcentagem de brasileiros estudando na universidade hoje mesmo, aqui mesmo em Santa Fé, onde eu estou, muitos meninos brasileiros vêm estudar medicina, vêm estudar outras carreiras, fazer intercâmbio. Eu tenho contato com os intercambistas durante o semestre, né? E, bom, então eu falo também que é um bom aporte para os alunos, né, que considerem também que a língua portuguesa não é somente estrangeira, sino que estamos convivendo, morando, talvez ao lado de uma pessoa. E, bom, aqui também, em Santa Fé, temos um instituto, na Associação de Brasileiros também, que eles fazem muito a divulgação da cultura brasileira, e estão tentando fazer também essa questão da PLH com os filhos de seus associados, né? Assim que eu vou comentar para eles, porque pensei que eles estavam aqui na reunião, mas não. Mas vou continuar dando informação para que talvez eles estejam engajados muito mais nessa questão de PLH. Não é meu campo, mas também quis saber de que se tratava, como se fazia tudo isso. Então, obrigada por tudo. Obrigada, Sandra. Agora eu vou dar a palavra à minha colega, né? Agora porque eu não sou leitora mais, né? A leitora, professora Camila Souza, que é leitora Guimarães Rosa no Linguitas de Buenos Aires, né? Ei, gente, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, né, a professora Suzana e a professora Maria Lúcia pela disponibilidade que tiveram de participar do projeto. Reforçar aqui o agradecimento a Rafa e a Marcela pela parceria, né? A gente fez a parceria no projeto Vivências e estamos aí, vamos mantê-lo, né, Rafa, para
poder mobilizar essas reflexões com todos, né? Pegando um pouquinho gancho no que falou a Sandra, né, sobre também o português, né, esse português como língua de integração, né? Inclusive, ontem a gente conversava aqui no IGR de Buenos Aires sobre o português como uma língua de integração para as crianças e para os jovens que têm esse idioma como língua de herança e, ao mesmo tempo, as crianças que aprendem esse idioma como língua adicional. Aqui a gente está pensando em atividades que integrem esses dois grupos, porque existe um interesse também da comunidade aqui, né, de fazer essa integração através da língua. Então, a gente estava até pensando ontem juntos, né, olha, e aí, a gente vai usar o português para poder integrar esses jovens, né, aquele que está na escola, numa escola plurilingüe, que aprende o português como língua adicional, e, ao mesmo tempo, as comunidades brasileiras que estão aqui. Então, é um esforço que a gente vai tentar fazer para poder também ampliar, né, esses laços de contato, né, com a cultura brasileira, né, e com pontos em comuns também que argentinos e brasileiros têm, né? E outra questão também, Sandra, a associação, eu estou com contato de vocês agora, esses dias recebi uma mensagem, e é de interesse também aqui do Leitorado Lenguitas, a gente ter essa conexão com a associação que está em Santa Fé, é a Associação Vinícius de Moraes? Sim, ela é, sim. Perfeito. A gente vai ter também essa conversa, porque é muito importante, né, ter essa integração nas ações. E, professora Suzana, na universidade da sua sobrinha, vai ter leitorado agora no segundo semestre, abriram um edital, e uma das vagas é lá. Então, assim, né, quem sabe futuramente, né, dependendo do colega que chegar lá, se for possível, desenvolver esse trabalho, né? Vai ser bacana. Sim. É isso, gente. Coloco vocês em contato e ela vai fazer a residência dela lá, então ela estará lá também. Eu só queria agregar uma informação, um spoiler, que, por exemplo, os colégios maristas fora do Brasil, na América do Sul, estão estão fazendo um projeto de colocar a língua portuguesa como uma das possibilidades no currículo. Os colégios maristas estão sentindo os pais, mas no caso não como língua de herança, como língua estrangeira, né? Sentindo que os pais querem, até porque muitos desses jovens depois vêm fazer universidade ou pós aqui no Brasil, né? Então, eles estão, inclusive, analisando o Tudo Bem, o nosso material para adolescentes, né? Para ver se é adequado para o ensino dos colégios maristas, fora do Brasil. Ok, então, acho que nós falamos um pouquinho disso, né, para esclarecer as dúvidas que apareceram no chat. Esse projeto que a gente tem desenvolvido, que é o Vivências em PLH, né, que trata do português como língua de herança, ele é desenvolvido no âmbito do Leitorado Guimarães Rosa, ele surgiu como uma atividade idealizada por mim, enquanto eu atuava como leitora junto à Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, e por 2 semestres ele aconteceu enquanto eu ainda era leitora, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é quem divide multiplica, né? Essa expressão ela é ótima, né? E como era um objeto de interesse entre vários leitorados, né, eu resolvi convidar Camila, que é leitora hoje no Lenguitas da Argentina, e Marcela Desotti, que está no perfil da Camila, mas é a Marcela, que é leitora na Udelar, no Uruguai, né? Então, o Leitorado, ele é um programa que visa justamente trabalhar esses aspectos culturais do Brasil, divulgar a literatura, divulgar a língua portuguesa pelo mundo. Hoje nós temos 42 leitores em atividade pelo mundo, né? Não sou leitora mais, eu estou, já concluí as minhas atividades, regressei ao Brasil, estou aqui simplesmente como apoio à organização do evento, que é organizado pela Camila e pela Marcela atualmente, né, no âmbito do Leitorado, e nós temos aqui também presente como ouvinte a nossa querida colega Thaís Figueiredo, que é leitora em Madrid, né, que é uma pessoa que atua com o português como língua de herança há muito tempo,
também tem o PLH como foco das suas pesquisas acadêmicas, né? O doutorado dela inteiro a tese assim, uma aula sobre as associações de brasileirinhos pelo mundo, né? Thaís, você até mandou uma mensagem aqui, mas fique à vontade para poder falar. Obrigada, Rafa. Obrigada a todos, a todas, e obrigada, professoras, por estarem aqui hoje. Obrigada pela professora Suzana por compartilhar o relato e a experiência com a língua da herança. Foi fantástico, eu amei. Eu pesquiso língua da herança desde 2015, é o meu tema de doutorado, e eu estou aqui na Europa, né? Eu fiz um recorte aqui na Espanha, e mapeei as iniciativas de brasileirinhos, né, de PLH, na Europa. E, rapidamente, eu só gostaria de compartilhar duas coisas, assim, interessantes, que eu acredito, né? Quando eu acompanhei os eventos promovidos por essas organizadoras e fundadoras de iniciativas de português como língua de herança brasileira aqui na Europa, que elas são super bem organizadas aqui, né, as iniciativas. E elas promovem eventos também para discutirem, eventos acadêmicos em universidades. E uma das preocupações, que além de elas serem acadêmicas, algumas também são, além de serem mães, estarem envolvidas nos projetos, também são acadêmicas, tá? Compartilhando que em algumas associações, ou na maioria, quando as crianças passam, né, para a adolescência, tem uma certa resistência em eles participarem das aulas de PLH. Então, agora também, né, as pesquisas estão voltadas nisso, no resgate dessas crianças, o que a gente pode fazer para eles ficarem ainda, né, presentes nesse encontro. Eles começam a escolher outras atividades para a vida deles, né, da rotina diária da escola, e futebol, e dança, e outras atividades, do que o português. Agora, uma coisa interessante que eu tenho acompanhado agora aqui em Madrid, eu dou aula na Universidade Complutense de Madrid, é que tem alguns alunos que são brasileirinhos na universidade. E eles me procuram, porque eu ofereço classes de conversação, aulas de língua e cultura do Brasil, e eles procuram para retomar a língua portuguesa. Então, tem um menino, especificamente, que a mãe não ensinou o português, e o português que ele sabe é das idas ao Brasil, que a avó lá e os primos, tudo bem. Então, ele fala, entende super bem, mas não escreve bem. Então, está aprendendo português, está nas aulas de português, para poder melhorar a parte escrita da língua. E não só, eu já tive 5 alunos com vínculos, pai ou avó, mãe, né, do Brasil, e que estão buscando para retomando, né, esse contato com a língua portuguesa do Brasil, ali na universidade. Então, vale a pena investir nos adolescentes. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. A Camila, na realidade não, a Marcela, que está no perfil da Camila, quer contribuir também. Gente, primeiro eu gostaria de pedir desculpa que nós tivemos aquele problema com o link, então eu precisei entrar no perfil da Camila, e como eu estou no perfil dela, o computador não me habilita a abrir minha câmera, eu não consigo abrir, então peço desculpas por isso, mas gostaria de reforçar, né, o agradecimento da Camila e da Rafaela para a Suzana e para a Maria Lúcia, agradecer muito, né, por aceitarem participar desse evento, enriquecer nosso sábado de manhã, né, com tanta riqueza de experiências, né, por partilhar aí experiências tão enriquecedoras e motivadoras também, né. Também sou professora, né, de português, já dei aula de português como língua de herança, então tá abrindo aí um leque de possibilidades muito grande para a minha atuação também como
como professor. Então, gostaria de agradecer muito. Também reforçar o agradecimento, né, pela parceria, primeiro pelo convite da Rafaela, né, e pela essa continuidade da parceria entre nós três, né, Camila e Rafaela. Espero, né, que a gente continue aí por ainda por muito tempo. E gostaria de só pedir para a professora Suzana falar um pouquinho sobre... eu acho muito interessante essa perspectiva, né, do ensino de português como língua pluricêntrica, trazer os outros países, né, que não estão no centro. Você falou um pouquinho sobre isso e gostaria de saber, assim, um pouco mais, como que a gente pode trabalhar com essa perspectiva, porque é algo que eu acho muito importante, mas que muitas vezes eu fico com dúvida de como trazer isso na prática de sala de aula. Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a apresentação dos países, da comunidade de países de língua portuguesa, e fazer contato, eu mencionei a Universidade Mackenzie, que faz um trabalho muito grande em Timor-Leste, a professora Regina Brito, eu acho que é procurar quem já faz trabalhos, né? O Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que fica na cidade de Praia, em Cabo Verde, enfim, eu acho que buscar os canais de contato e montar, um exemplo foi o do Colégio Bandeirantes, um projeto, um escopo, apresentá-lo para o Itamaraty, que eu acho que tem que trabalhar mais, apresentá-lo aos Institutos Guimarães, enfim, buscar quem já trabalha com esses países e montar um grande projeto, né? Então, tem muita gente trabalhando. No Timor-Leste, o que a Universidade Mackenzie fez e faz foi bárbaro, porque não havia quem ensinasse português, a língua de resistência, né? O português é a língua de resistência no Timor. Então, eu acho que é mais por aí. Mas aí eu acho que seria um papo mais longo para um outro momento, que eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, mas eu fico à disposição para ajudar com esses contatos, inclusive, né? Acaba que depois de 40 anos, algum contato eu tenho que ter, né? Então, não há problema algum em ajudar. Acho que a Cássia quer falar ainda, e eu realmente acho que eu não vou poder ficar muito mais depois disso, por favor. Cássia, por favor. Acho que ela caiu. Acho que a Cássia... Não, está aqui. Com o microfone fechado, Cássia. Sim, certo. Bom dia a todos, como estão? Um prazer estar aqui com vocês, escutá-los. Eu estou aqui na cidade de Córdoba, sou professora aqui na Universidade Nacional de Córdoba, conheci a Camila outro dia, que estivemos numa reunião juntas. Eu faço parte também da Associação Argentina de Professores de Português, a APP, você lembra, Camila? E, bem, o que eu queria colaborar aqui com vocês, primeiramente, foi muito interessante escutar tudo aí, escutar a Suzana, que acho que eu já estive há muitos anos atrás aqui em Córdoba, que veio lançar um livro, isso eu estava recém chegando aqui na Argentina, faz uns 20 anos isso, né, e escutar aí os colegas também que estão por aqui, e o que eu queria comentar com vocês aqui em Córdoba, desde a Universidade de Córdoba, um convênio com o Consulado do Brasil em Córdoba, né, tivemos uma experiência de português como língua de herança. Sim, eu era uma das professoras, isso foi no ano 2013, e era o português como língua de herança para filhos de brasileiros, né, os brasileirinhos. Então, fizemos um trabalho muito lindo, muito interessante, temos uma página aí no Facebook, que mostra os trabalhos que fizemos, depois eu vou passar para a Camila, e como vejo, e eu me desconectei disso porque eu estou trabalhando na universidade com adultos, mas é algo para mim, é uma paixão, né? Naquele momento eu tinha o meu filho, era bebê, e realmente tinham muitos brasileirinhos aqui dando volta, que não falavam português em Córdoba, e até mesmo crianças que moraram no Brasil, filhos de argentinos, voltaram e queriam seguir com o português. Então, acho que tem muita coisa interessante para a gente trabalhar, e queria conhecer vocês, estar aqui. Quando vi que era práticas para jovens, digo, que interessante, porque naquele momento eram crianças bem pequenas, então tem muita possibilidade, né, para muitos campos aí para a gente abrir, para fortalecer esse grupo aqui. Por isso, para mim, queria
aportar isso, e é muito interessante poder conhecê-los e ter esse contato, tá bem? É isso, não quero tomar muito tempo, porque já é tarde. Então, muito obrigada. Vamos nos encaminhando agora para o final, né? Se fosse possível, ficaríamos aqui o dia inteiro, porque assunto não nos falta, né, sobre esse tema. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, a presença da professora Suzana, da professora Maria Lúcia, a Nájila, que ajudou a gente aí com as questões técnicas, né? Eu considero que esse primeiro encontro do semestre foi uma estreia e tanto, né, porque nós aprendemos muito hoje, agradecemos todo o carinho e o amor, né, demonstrado na fala de vocês sobre esse tema. Agradecemos todas as pessoas que já estavam conosco nos semestres anteriores e os que se somam nesse semestre, nessa difícil tarefa, mas, ao mesmo tempo, gratificante e enriquecedora, que é pensar o ensino de português como língua adicional, incluída aí a língua de herança, né? A disponibilidade da professora Suzana e Maria Lúcia, que eu sei que são pessoas muito ocupadas, que voluntariamente, em um sábado de manhã, né, decidiram apoiar e contribuir e dividir para multiplicar os seus conhecimentos com a gente no dia de hoje, né? E também a todos os participantes. Fica aqui o convite para o próximo encontro. Nós vamos tratar sobre o trabalho com o português como língua de herança, pautado no uso de quadrinhos para os jovens, né? Então, vamos falar sobre o ensino com quadrinhos, e vamos receber a professora Brígida Caldeira, no dia 27/4. Tá? Agradeço também a presença das minhas colegas leitoras, né? Agora não mais leitora, mas sempre leitora de coração, e o pessoal do Instituto Guimarães Rosa de Lima. Simone Mittima estava aqui online, né, pelo perfil do Instituto, que é quem desenvolve o Quintal da Travessura, que é o projeto de PLH do Instituto Guimarães Rosa em Lima, que eu tive o prazer de colaborar durante um tempo. Muito obrigada, espero todas vocês e todos, né, Carlos, você está incluído, no próximo encontro e nos próximos encontros do semestre. Tenham um bom sábado, muito obrigada. Bom sábado para todos, obrigada. Bom dia, obrigada.